Bem, pessoal, em comparação às cirurgias convencionais da angiografia intervencionista, tem alguns pontos que são primordiais diferença entre elas, certo? Por quê? As cirurgias convencionais antigamente eram aquelas que realizavam apenas os médicos com o paciente sem auxílio de imagem ao mesmo tempo, certo? Só aquela que deu o diagnóstico e mostrou. Ele tem um tumor ou um coágulo na artéria coronariana. Então, o médico vai, abre o peito do paciente e vai na uma forma exploratória, né? Achava o local que estava, fazia todo o procedimento, depois fechava todo o paciente. O intervencionista, né, a gente sabe que é um método mais simples, só uma inserção em algum lugar específico, que coloca o catéter, a gente chega até aquele local menos invasivo, não é isso? E consegue fazer essas cirurgias, esses tratamentos, certo? Mas para tratar termos mais específicos, a gente traz essa diferenciação, tá bom? Na cirurgia convencional, a gente tem a maior perfuração do corpo do paciente. Antigamente, os médicos até mais velhos, eles diziam que quanto maior a inserção no paciente, maior era a cirurgia. Ou seja, eles se beneficiaram de um paciente, quanto mais aberto o paciente estava e quanto mais vivo ele saía, significava que o médico era o melhor da instituição, era o médico porreta, entendeu? Só que aí, com o passar do tempo, as questões estéticas, não é isso? Quem fez cirurgias, começavam a procurar médicos que faziam todo o procedimento de uma forma benéfica, mas com menor inserção. E com isso, a cirurgia intervencionista tem em relação à cirurgia convencional, que ela causa menos inserções. Por quê? Devido ao local de introdução do catéter, que como a gente viu, pode ser na questão femoral, né? Na questão radial, braquial, coronariana, subclávia, não é? Então é só inserção, um cortezinho que faz naquela parte para conseguir introduzir o catéter dentro da artéria, não é isso? E com isso a gente faz a introdução até o determinado local que necessita do tratamento e ocorrer o tratamento sem mais questões de inserção no paciente, a menos que ele tenha com alguma complicação no local durante a cirurgia que necessite ser aberto naquele local, tá certo? Além disso, a cirurgia convencional, devido à maior questão da inserção no paciente, não é isso? E por abrir mais o paciente, mais órgãos, fazer questão mais exploratória, a questão do paciente em si era muito mais demorada, né? Às vezes ficava na instituição mais 3 semanas para verificar, 2 semanas verificar se ia ter alguma complicação, não é isso? Para ver se ia precisar de uma nova cirurgia, se ia ter alguma outra complicação, se os pontos iam abrir, para depois liberar o paciente, mesmo assim ele ficava mais algum tempo internado dentro de casa, né, em repouso, 1 mês, 2 meses, até cicatrizar totalmente aquela cirurgia e ele está liberado para fazer as suas operações normais, não é? Já intervencionista, por ser inserção de forma mais simples e localizada e mínima, né? O tempo de recuperação do paciente na cirurgia torna-se assim, um pouco mais rápida. Por quê? É só naquele determinado local do alvo que chegou a fazer a cirurgia, né? De como é que seja a cirurgia, porque se for somente uma retirada e não houver muitos danos naquele local, sem precisar de muitos pontos, não tem muita cirurgia, muita cicatrização, né, naquele local, e sim uma readaptação e como vai ficar aquele local, a gente sente um pouco de agonia, e além do local que seja a inserção. É só esse tempo de recuperação e assim o paciente, além disso, fica 1 ou 2 dias na instituição, né, só para uma certificação de que está tudo bem, e após isso ele é liberado para sua residência para continuar o repouso na sua residência. Ok? Outras diferenças específicas da cirurgia convencional era um risco de hemorragia e complicação muito mais elevada do que a cirurgia intervencionista, tá ok? Ambas podem ter essa complicação, né? Toda cirurgia tem essa complicação.
de romper uma artéria principal e o paciente sofrer uma hemorragia, ou ter uma outra complicação, tipo perfuramento de algum outro órgão, né, que ocorre durante essas cirurgias. Entretanto, na convencional, dependendo de como seja o grau de invasão do paciente, né, ou de cirurgia, vai ser muito mais complicada, porque ele vai ter que ver qual foi o local que aconteceu, vai abrir mais, ou vai ter que remexer um pouco mais o local para conseguir estancar, fazer aquela cirurgia para tampar e ver qual foi a sua gravidade. Na intervencionista, dependendo como seja, ele também já consegue ver onde foi que aconteceu, não é? Como é que está acontecendo e dependendo de como seja, ele consegue tratar naquele mesmo acesso que já está localizado para fazer a cirurgia e impedir essa complicação. Dependendo do grau da complicação, ele faz sim uma nova incisão, tá certo? E aí, mas só que essa incisão mais localizada do que uma incisão exploratória, sem saber aonde que aconteceu, o grau da hemorragia, o grau da complicação, ok? Além disso, também, como está falando vocês aqui o tempo todo, a cirurgia convencional, ela pode, em determinado tipo de situação, acabar sendo uma cirurgia mais exploratória, sem saber em si em que local se trata ou em que local está uma determinada patologia, ok? Exemplo, como se fosse um tumor de intestino. Aí está lá um tumor de intestino, a gente sabe onde é que é o intestino, o médico, ele faz aquela cirurgia e vai procurar em todo o intestino onde é que está um determinado tumor. Na cirurgia intervencionista, a gente não, né? O médico coloca o catéter, vai procurar com aquele tempo real, procura em todo o intestino já sem fazer nenhuma abertura onde é que está aquele tumor e quando localiza o tumor naquele local, ele vai e faz uma cirurgia, não é isso? Ou diretamente por dentro do acesso que já está localizado, ou dependendo do tamanho do tumor, faz uma cirurgia mais localizada, mas já sabendo onde é que está a patologia, ao invés de só fazer uma cirurgia e explorar todo aquele intestino, né, para saber onde é que se trata a patologia, onde é que está, para começar a fazer a cirurgia, ok? Os benefícios perdão, pessoal, da cirurgia intervencionista é que a relação aos procedimentos cirúrgicos mais tradicionais e os procedimentos minimamente invasivos cursam com menos dor nos pós-operatórios, tá vendo? E podem ser realizados em esquema ambulatorial, ou seja, não precisa o paciente sair da sala em que ele está lá de ambulatório, da triagem, vamos dizer assim, está acamado para uma sala específica, vamos dizer, para UTI, para depois ser realizado alguma cirurgia, tá certo? Ali, dependendo do procedimento dele, se for uma sala esterilizada, né, só levar para uma sala esterilizada, fazer aquele pequeno procedimento e aí pode ser realizada essa cirurgia intervencionista. Como assim? Esteriliza o aparelho, coloca lá e faz a cirurgia, não é verdade? Já a convencional, a gente vai precisar de uma sala esterilizada, vai ter que levar lá, precisa de uma grande equipe de procedimento, ali por cima vai ser horas de cirurgia, porque vai ter que procurar, vai ter que ver como é que faz, não é verdade? Então, essa é um grande benefício para a radiografia intervencionista, ok? Além dessa questão do paciente, ele sentir menos dor após a cirurgia, tá certo? Ele vai sentir só aquele incômodo ou num determinado local que for feito a incisão, do que durante todo o período do corpo dele, tá certo? Ou durante muito tempo de recuperação de quando for realizada a cirurgia. Isso acontece mais na convencional, tá ok? Mas, além disso, a intervencionista também traz riscos, tá certo? Nenhum método de tratamento, nenhum método utilizado hoje na saúde da população, nenhuma invenção que a gente ainda tenha para trazer benefício a questões genéticas, questões da saúde, a questões ambientais inventadas por nós seres humanos, nenhum deles ainda está 100% isento de risco, tá certo? O mais mínimo que seja de acontecer algo
desse tipo, todos temos risco, tá ok? Na intervencionista, um dos riscos conhecidos que ela pode trazer é um sério ataque cardíaco durante uma cirurgia. Como é isso? A gente sabe que a intervencionista, como falei com vocês durante todo esse período, ela é utilizada bastante para fazer remoção de tumores, remoção de coágulos, não é? Remoção de placas de gordura. O que acontece? Se aquelas placas de gorduras, que assim que estiver retirando placa de gordura ou um coágulo, um trombo, ela pode acabar, se não retirar tudo, pegando os pedaços daquilo ali, pode seguir viajando pelo corpo. E aí você vai gerar um novo trombo ou uma nova placa de gordura, tá ok? Só que ela não vai gerar uma menos complicação. Depende do local que ela vai parar e do tamanho, tá certo? Que esse pedaço possa se soltar. Por quê? Se for um coágulo, vamos dizer assim, em uma artéria de alto calibre, e ela parar, você tirou, o médico fez aquela retirada, sobrou um pedaço meio que mediano e ele parou numa artéria de pequeno calibre. Ou seja, ele vai fazer um tamponamento 100% também daquele local, não é isso? E o que acontece? Dependendo de onde ele pare, eita, que hoje está uma zoada boa aqui nessa rua. Dependendo de onde ele pare, voltando, pode acabar agravando, tá certo? A situação. Ou seja, se ele parar em um microvaso, ou dependendo do local que ele para no coração, pode acabar causando um infarto naquele local do coração, entendeu? Ele pode não causar um infarto geral, tá bom? No coração, o que ia acontecer com o principal, mas ele pode causar um infarto no miocárdio, na parte superior, no miocárdio, na parte inferior, tá certo? Em uma parte localizada, mas vai ser um agravamento, tá certo? De uma cirurgia que ocasionou no paciente, porque não foi dele, foi direcionado devido a uma cirurgia, que é uma placa de gordura ou um pedaço do coágulo se soltou e foi parar naquele local. É uma complicação, um risco que isso acontece. Ou também parar em alguma artéria específica do cérebro e isso causar pouca oxigenação naquele local e causar algumas complicações, como esquecimentos temporários, falta de oxigenação temporária, complicações cerebrais tardias, entendeu? Porque depende do local que essa placa parar, entendeu? Esses dois é um exemplo que eu estou dando para vocês. Pode também acabar parando no pulmão e causar um TEP, né? Pode parar lá e causar um pequeno infarto em um alvéolo pulmonar em um local específico, entendeu? Então, tudo isso pode acabar sendo um risco específico na angiografia intervencionista. É geral? É comum? Não. É uma complicação menos ocorrida. Peraí, que essas horas estão me enchendo, sabe? É uma ocorrência que ela é de baixo risco, entendeu? Ela não vai acontecer em toda cirurgia, ou sempre acontecer, ou sempre que pegar um coágulo, uma placa de gordura, vai se soltar esse pedaço. Não. Ela vai acontecer meio que uma vez ou outra. A cada 100 mil pacientes que passar por a cirurgia, entendeu? É uma taxa, que assim, posso dizer para vocês, é um risco que pode acontecer com alguém, entendeu? Não vai ser sempre e não é uma coisa também que a gente não pode eliminar, dizer que não vai acontecer com aquele paciente, tá certo? Outra complicação também que a angiografia intervencionista pode trazer é algumas complicações nas paredes dos vasos. Por quê? A gente sabe que essa angiografia ela introduz um catéter por dentro da artéria, não é? Então essa artéria, dependendo do grau que ela esteja, pode causar danos nessa parede, causar e deixar ela mais fina e aí causar um aneurisma, tá certo? Naquele local, ou então causar um rompimento. São as complicações, tá certo? Que pode acontecer, não é grande, não é sempre acontecer, tá certo? Não é possível acontecer em todas, mas é um risco que a gente sabe que pode gerar, pode acontecer. E se está tratado como um risco, já aconteceu com alguém também, não é isso? A gente pode pensar, tem que pensar assim. Então, não podemos dizer que é uma complicação que só estão trazendo para, tipo,
dá um medo de não ir para uma questão mais menos invasiva, mas são riscos que, se foram tratados, é porque aconteceu ou pode acontecer, tá certo? Além disso, o contraste também, dependendo do contraste que a gente sabe, vai causar alergia, não é, do paciente. A questão do catéter ser um corpo estranho dentro do corpo do paciente pode causar inflamação, né? O corpo pode começar a querer fazer uma questão de combate contra o corpo estranho que está lá, que é o catéter, e com isso causar um grau de infecção dentro do paciente e causar um enxame de inflamação naquele local, tá certo? Além disso, pode ocorrer aquelas hemorragias, né? Como falei com vocês, que o catéter acabar, quando tirar o coágulo, tirar um pedaço da artéria, então causar uma hemorragia, entendeu? Ou então o catéter na curva que ele fez para chegar em determinado local, teve que entrar em outra artéria secundária, então isso causou um rompimento ali, causou uma hemorragia, tá certo? Ou então quando fez a retirada, tirou um pedaço que não causou hemorragia, mas depois de um tempo aquilo ali pode causar uma infecção, tá certo? Então esses são riscos que a angiografia intervencionista também pode trazer para o paciente. Tá ok, pessoal? Então hoje, essa aula de hoje, a gente fica por aqui, que ela foi tranquila, né? Foi facinha. E qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas com risco, tá certo? E a questão de angiografia, tá bom? Hoje é só. Fique com Deus.